Vamos ter uma palavra de oração, pedindo a Deus que nos abençoe e nos dirija nesse momento de estudo. Amém? Amém. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos reunimos, queremos te dar graças pelo dia que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer também até pelas dificuldades, porque é uma maneira de nós aprendermos, de nós desenvolvermos paciência. E pedimos agora que teu Espírito aquete o nosso coração, o meu coração, para que a gente possa se debruçar na tua palavra e receber o alimento espiritual para as nossas vidas. Abençoe todos que estão presentes nessa reunião, guarde o coração de cada um. Que esse tempo que vamos ter aqui seja de refrigério, de paz para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ricardão, cadê o telefone? Tá com o tocador aí, Ricardo? Aí, garoto. Vamos ouvir um louvor então, Ricardo? Você faz esse favor para nós? Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos cantar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Não sei se todos conhecem, mas vamos lá. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus é tremendo, Deus é aquele que caminha conosco, que está sempre nos confortando, nos consolando, nos entendendo, né? Nos perdoando. E que bom sabermos que nós temos um Deus que é paciente, que é benigno, que o seu amor se renova manhã após manhã sobre nossas vidas. Bom, nós estamos estudando então a carta de Paulo aos Coríntios e hoje nós vamos começar o capítulo 3. Na verdade, a gente vai tentar aqui abarcar todo o capítulo, que é um assunto só, onde Paulo vai começar a introduzir a defesa da doutrina da nova aliança, né, do evangelho. E ele vai aqui então fazer uma analogia
entre a nova aliança e a velha aliança. E quais são as diferenças e mostrando o quanto que a nova aliança é muito mais significativa e importante. Eu vou ler, então, o capítulo, que acho que é importante. Abra sua Bíblia. Eu vou estar lendo na tradução convencional, 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos tentar ler todo o capítulo para nossa edificação aqui. Amém? Então diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque, na verdade, está saindo o som de alguém aí, hein? Porque se o ministério da condenação foi glória, muito mais proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, sirvamo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Desculpa fazer uma leitura tão grande assim, mas a gente tem que falar desse conjunto de fatores aqui. Bom, Paulo, a gente sabe que aqui na igreja de Corinto havia uma questão doutrinária e o ponto principal era a doutrina dos judaizantes, né? Que tentavam convencer a igreja de Corinto de que o evangelho de Paulo
não era completo sem as leis de Moisés. E se você observar, o grande embate de Paulo, a grande luta de Paulo, foi com os judaizantes, né? Foi com os judeus convertidos que queriam, a todo custo, fazer valer a sua interpretação do Evangelho, sendo o Evangelho submisso às leis de Moisés. E Paulo é aquele que fala que a lei de Moisés é uma coisa e o Evangelho da graça é outra coisa. E Paulo entra, então, numa disputa ferrenha aqui com esses líderes, com esse lado da igreja. Tanto que, só para a gente poder recordar, a gente tem o enfrentamento melhor descrito na carta de Gálatas. E Paulo... nós estamos com um sonzinho aí, né, aberto de alguém. O reverendo Paulo podia fechar os sons para nós, por gentileza? Né? No Evangelho de Gálatas, Paulo fala assim, ó: admira-me que estejais passando, Gálatas 1:6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, aqui nós vemos a seriedade com que Paulo encara essa heresia. Tá? A doutrina dos judaizantes era visto como heresia. E Paulo aqui faz uma analogia mostrando a superioridade da nova aliança, como ele vai chamar aqui, né, no capítulo 6 desse capítulo, no versículo 6 desse capítulo. E aí Paulo está defendendo a sua postura. Vamos sempre lembrar o contexto. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros sou de Pedro. E Paulo está falando aqui, escuta, eu preciso agora, e ele começa esse capítulo 3 dizendo, eu preciso agora ser recomendado? Eu preciso ser apresentado? Será que vocês não sabem quem eu sou? E eu não sei quem vocês são? É mais ou menos isso, esse comecinho do capítulo 3 aqui, né? Vocês são a carta, né? E ele está falando carta e escrita aqui, comparando a lei de Moisés. A lei de Moisés foi escrita em tábua, mas a vida de vocês é uma carta viva. Né? Há uma transformação real, concreta, né? Que foi escrita não na letra, não foi escrita fora, mas foi gravada dentro de vocês, fazendo uma alusão à transformação que acontece em nossas vidas quando recebemos a Cristo, né? O Espírito do Senhor vem e transforma a nossa vida. Todos que passaram pela experiência da conversão sabem o que isso significa. Nós nos tornamos pessoas diferentes. Nossos valores viram de ponta cabeça. Nós passamos a ser pessoas diferentes. Como ele diz, tais fostes algum de vós, mas vos lavastes, vos regenerastes. Então, há uma mudança de dentro para fora, provocada pelo Espírito de Deus. E Paulo está falando aqui exatamente isso, que o poder de Deus é manifesto na vida daqueles cristãos, produzida, né, pela ação do próprio Espírito de Deus. Olha o que ele diz no versículo 3, estando já manifesto como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, quer dizer, eu levei o evangelho para vocês, eu prego o verdadeiro evangelho, e não é uma mensagem de fora escrita, mas uma mensagem implícita, provocada pelo Espírito de Deus, vivente.
não em tábuas de pedra. Ele está fazendo essa jogada com a lei mosaica, mas em tábuas de carne, isto é, nos vossos corações. Ele está dizendo o seguinte: vocês foram transformados pelo poder do Espírito Santo, e não por seguir lei, e não por cumprir rituais. E ele fala assim, versículo 4, ó, e é por intermédio de Cristo que temos confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui é que o conhecimento que eu passo para vocês, a doutrina que eu ensino para vocês, o evangelho que eu prego para vocês, não é fruto de uma filosofia humana, de uma elaboração humana, de um raciocínio humano, mas é uma revelação que vem de Deus, né? Não sou eu, não é a minha capacidade que faz isso, mas é Deus que me capacita, é Deus que me usa. E várias vezes ele vai falando isso ao longo das cartas, né? Tanto do 1 Coríntios quanto aqui, mostrando exatamente isso. E aí vem um versículo, o capítulo 6, que serve para todos nós, né, irmãos? Quando a gente ganha uma pessoa para Jesus, quando a gente é usado por Deus para levar uma alma a Cristo, não somos nós, não está na nossa capacidade, mas nós somos apenas vaso, nós somos apenas instrumento. Olha o que diz o versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Paulo está dizendo o seguinte, e isso eu e você temos que pensar, se nós somos o que somos na obra de Deus, se nós temos um ministério, se nós temos um talento, um dom, se nós estamos servindo a Deus, e se através do nosso serviço vidas estão sendo abençoadas, isso se dá não porque nós somos melhores, ou porque essa capacidade é inerente a nós, mas sim porque nós estamos sendo guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não é por uma questão de letra, mas o Espírito. E aí ele fala, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Em outras palavras, se nós servirmos a Deus apenas intelectualmente, nós estamos mortos. Se nós ficarmos racionalmente fazendo as coisas, não vai servir para nada. Se nós formos pessoas que dependemos de estímulos externos para servir a Deus, não vai adiantar nada. Tem que vir de dentro. É o Espírito que testifica com o nosso espírito. Você que tem uma experiência com Jesus sabe disso. Quando você pisa na bola, quando você se desvia da verdade, vem um cutucãozinho aí dentro. Ninguém precisa falar que você está pecando. O Espírito de Deus testifica para você, ó, você sabe que você está fazendo coisa errada, né? Você sabe que você está pisando. Não é verdade? Há um incômodo, há um desconforto. Sentir-se desconfortável com o pecado é um sinal de que você é filho de Deus. Porque o homem que não anda com Deus, ele não está nem aí. Ele nem sabe o que é pecado. Ele vive uma vida longe do Senhor. Ele anda no conselho dos ímpios, ele se detém no caminho dos pecadores, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Naturalmente, a vida é isso. Mas quando a gente passa pela experiência da conversão, nós somos transformados. Por isso a Bíblia fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. E quem transforma o meu caráter? O Espírito Santo. É o Espírito que vivifica. É o Espírito que dá vida. A lei, e aí ele vai entrar no versículo 7, ele fala que a lei, olha como ele usa uma expressão forte, é ministério de morte, gravado com letras em pedra. Ele está se referindo aos 10 mandamentos. O que a lei de Moisés fez? A lei de Moisés, ela veio para revelar a nossa condição de incapacidade de sermos perfeitos diante de Deus.
que a lei diz? Se você cumprir 9 mandamentos e falhar em um deles, o que acontece? Caiu em todos. Né? E aí, veja bem, vai lá em Romanos 3:20, pega a sua Bíblia aí, vai lá em Romanos 3:20, eu vou lá em Romanos 3:20. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito da lei. Olha, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei, ela mostra que a gente está condenado. A lei vem revelar a nossa insuficiência, a nossa falência. Né? A lei vem pontuar o quanto que nós estamos impossibilitados de nos achegarmos a Deus por nossos próprios esforços. Né? Por isso ele vai falar aqui, e se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, o que ele está dizendo é o seguinte, mesmo sendo um ministério de morte, teve a sua glória, teve o seu papel. Por isso que Paulo fala que a lei é pura, santa e boa. Nós, porém, somos pecadores. A lei não é ruim. A lei, ela vem nos revelar o quão ruim nós somos. Ah, pastor, então quer dizer que eu não preciso mais cumprir os 10 mandamentos? Não, você precisa cumprir os 10 mandamentos, mas não para ser salvo. A sua salvação não depende de cumprir os 10 mandamentos, mas você deve cumprir os mandamentos para desenvolver a sua salvação. Você é salvo e os mandamentos são princípios espirituais que, se você aplicá-los na sua vida, você vai se desenvolver espiritualmente. Mas você não depende desse cumprimento para ser salvo. Vocês entendem a diferença? Então a lei está para nos santificar e não para nos salvar. Para nos salvar, ela é insuficiente. Mas para nos desenvolver espiritualmente, ela é ótima. Ela é santa, pura e boa. Então tem sua glória, tem o seu valor, mas não para nos salvar. Como os judeus estavam querendo dizer, você tem que aceitar Jesus e cumprir a lei, senão não vai ser salvo. Paulo falou, opa, negativo, peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não precisa, para ser salvo, cumprir a lei. Mas porque você foi salvo pela graça, pela nova aliança, você deve sim observar os mandamentos da lei como filho de Deus, para honrar e glorificar ao Senhor. Mas você não depende disso para se salvar, mas você faz porque você é salvo. E é isso que ele vai dizendo aqui, ó. Versículo 8. Como não será maior a glória do mistério do Espírito? O ministério do Espírito, desculpa. O ministério do Espírito. O Espírito tem um ministério, tem um papel. E olha o verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O que a palavra de Deus nos diz? Justificados, pois, mediante a fé. Nós temos paz com Deus. Nós somos justificados pela fé. A justificação não é por obras, mas é única e exclusivamente pela fé. Porquanto, na verdade, o que outrora, diz Paulo aqui, foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. O que ele está dizendo é o seguinte, a lei cumpriu o seu papel. A lei cumpriu o seu papel. Qual foi o papel da lei? A lei veio nos guiar, veio nos conduzir. É como um pedagogo.
O fim da lei, diz Paulo, é Cristo. O papel da lei foi nos revelar a nossa condição miserável e pecadora e a nossa necessidade de sermos salvos por alguém. Então, o fim da lei é Cristo. A lei tem a finalidade, então, de nos levar. E Paulo está falando aqui, a lei já cumpriu o seu papel. Aquela glória já passou, né? Não permanece mais. E ela foi substituída, aquilo que era temporário, foi substituído por essa nova aliança, né? Que ele chama aqui, que é permanente. É isso que o versículo 11 está dizendo. Em cima dessa esperança permanente, dessa salvação que nos é dada em Cristo Jesus, Paulo entra no versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, que esperança? De que nós fomos salvos pela graça de Jesus, servimos-nos de muita ousadia no falar. Né? E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que ele tá? Moisés usava o véu porque a glória do Senhor começava a se afastar. O que Paulo está falando é o seguinte, e aqui ele vai entrar num outro aspecto da vida cristã. Quando eu estou na presença de Deus, essa glória é permanente, né? Moisés, essa glória foi se afastando de Moisés, e ele escondia, ele colocava o véu por causa disso. Não somos como Moisés, mas, olha o que diz o versículo 14, mas os sentidos deles, dos judeus, se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo foi removido. Ele está dizendo o seguinte, os judaizantes, aqueles que estão tentando convencê-los de que precisa cumprir a lei, na verdade eles estão com... E aí ele usa a analogia do véu, no sentido de, eles estão cegos. Eles não compreenderam ainda o evangelho da graça. Eles ainda estão presos nas obrigações e deveres dos rituais judaicos e querendo impor isso a vocês, né? Então, esse véu não foi removido. Tá? Eles estão cegos. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Em Cristo esse véu cai, porque em Cristo nós entendemos o propósito da lei e ela se torna bênção e não maldição na nossa vida. E aí no verso 15 ele vai falar, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Agora olha o que o versículo 16. Mas quando, porém, algum deles faz o quê? Se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando eles conhecem Jesus de verdade, eles entendem que a lei não é mais capaz de salvá-los. Apenas é uma orientação, né? E aí ele vai falar dessa nova relação. Ora, o Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Em Gálatas, Paulo fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Irmãos, presta atenção nisso que eu vou dizer agora. Servir a Deus tem que ser um prazer, tem que ser um desejo sincero. Nós não podemos servir a Deus por medo de ir para o inferno. Nós não podemos servir a Deus por medo do castigo. A liberdade, nós somos livres, Deus não nos obriga a servi-lo, Deus nos convida. Isso é lindo. Deus nos convida para fazermos parte do seu reino, para fazermos parte do seu povo. Deus te dá toda a liberdade. Como diz o apóstolo Paulo, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém.
Então, não é eu ficar preocupado se o pastor está vendo, se a minha mulher está vendo, se o meu pai está vendo, se o meu chefe está vendo. Eu não tenho que ficar vivendo debaixo de uma opressão. A fé cristã é liberdade. A fé cristã não é jugo. Jesus falou que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Servir a Deus é um privilégio. É na liberdade de Cristo. É na alegria da salvação. Você é livre. Conhecereis a verdade e a verdade vai fazer o quê? Vai escravizá-los? É isso que está na Bíblia? E a verdade vos libertará. Vai me libertar do quê? Da culpa, da condenação. Deus me aceita, sendo imperfeito, mas Ele quer ver em mim uma disposição para me santificar. Por isso ele vai falar no verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, nós contemplamos, de novo, o Espírito Santo fala ao meu coração, fala ao teu coração, testifica com você, testifica comigo. Ele intercede por nós. A Bíblia fala que o véu foi rasgado. Nós conseguimos entrar na presença de Deus. Aonde nós estamos reunidos, o Senhor se manifesta ali. A glória do Senhor se manifesta ali. Isso é maravilhoso. Deus está presente. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou ali entre eles. Mas quando você está sozinho, Deus está em você. Todos nós com o rosto desvendado, contemplamos, como por um espelho, a glória do Senhor. Isso significa que ainda nós não vimos ainda plenamente. A glória do Senhor vai se manifestar na sua volta, que eu creio estar próxima. Domingo, você já prepara aí a sua... Eu vou pregar, se quiser já estudar sobre o tema, eu vou pregar sobre as 10 virgens. Tá? Então você já se prepara aí, que a gente vai... Mateus 24, a Dalva está falando aqui atrás. Então nós vamos pregar sobre isso. Falar da volta de Jesus. Mateus 25. Né? Falar da volta de Jesus. Nós temos que estar preparados. Talvez nós sejamos a geração do arrebatamento, da volta de Cristo. Os dias são maus. Nós estamos vendo o início de um tempo que, se você começar a ouvir gente graúda aí, você vai perceber o seguinte, tem muita gente falando que nós não, essa epidemia, essa pandemia, essa realidade, não acha que daqui 2, 3 meses nós vamos estar resolvidos, não. Isso vai se estender. Isso não é a nível de Brasil, não é problema de Bolsonaro. Tudo bem que ele consegue deixar as coisas um pouquinho pior, mas é a nível mundial. Uma nova economia, uma nova liderança, uma nova ordem, isso está muito claro. Mas isso é tema para domingo, não é para hoje. Mas aqui, hoje nós estamos contemplando a glória do Senhor como por um espelho. E mesmo nessa visão refletida, a presença do Espírito em nós nos transforma de glória em glória. A Bíblia fala que nós vamos desenvolvendo a estatura de Cristo. Este é o nosso papel. E a lei serve como material para desenvolver a nossa salvação. Quando a gente aplica os mandamentos de Deus na nossa vida, nós vamos nos transformando, deixando de ser parecido com o velho homem e vamos nos parecendo mais com o novo homem segundo Cristo. E a sua glória vai sendo revelada em nós pelo Espírito. É o Espírito Santo. Por isso a Bíblia fala enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito é encher-se de Deus, é encher-se da sua palavra, é encher-se da sua lei, é bebermos do Evangelho, é encher-se da mente de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É isso que ele está defendendo aqui.
No capítulo 4, ele vai aprofundar um pouco mais, e a gente vai ver semana que vem, né? Mas ele está fazendo aqui uma defesa do seu evangelho, o evangelho que ele recebeu do Senhor. É isto. Espero que essa breve reflexão tenha trazido esclarecimento a você, tenha contribuído para a edificação da sua vida, para você não viver em temor, mas viver com alegria no seu coração. Você faz parte do povo de Deus, meu querido, minha querida. Você é amada de Deus. Deus está cuidando de você. Essa pandemia, essa situação, do ponto de vista humano, é caótico, mas nós que somos do Senhor, não temos que nos desesperar. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de nós. Ainda que a gente tenha que passar por situações difíceis, por vales estreitos, saiba que Deus está cuidando do seu povo. Eu faço parte do povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus? Eu quero crer que sim. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante sobre si o seu rosto e lhe conceda a paz. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Eterno Deus, querido Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Porque em meio a tantas notícias ruins, a tantas informações angustiantes, nós temos o conforto que a tua palavra nos traz, no sentido de saber que nós estamos sendo guardados e dirigidos pelo teu Espírito. Que o Senhor habita no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Que o Senhor traz paz e esperança. Que o Senhor mantenha acesa a chama da alegria da salvação em todos nós. Abençoa agora meu irmão, minha irmã, sua família, seus filhos. Abençoe, Senhor, a casa do teu servo e da tua serva. Livra-nos, Senhor, dos riscos dessa enfermidade, do coronavírus. Não deixa, Senhor, que essa enfermidade chegue até nós. Nós pedimos a tua proteção. Pedimos a sua graça sobre nossas vidas. Mas que o Senhor esteja fazendo a sua vontade sobre nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus Pai, e que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida e sobre ela permaneça, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, Ricardo.